Então, o que era aquilo? O que significava? As coisas podiam erguer as mãos e pegar alguém. As lâminas podiam cortar, o punho agarrar. Não havia segurança. Não havia como decorar os caminhos do mundo. Nenhum guia, nenhum abrigo. Mas tudo era um milagre, jogando-se ao ar do alto de uma torre. Seria possível, mesmo para os idosos, que isso fosse a vida? Desconcertante, inesperada, desconhecida. Por um instante ela sentiu que se ambos se levantassem, aqui e agora, no gramado, e exigissem uma explicação, porque era tão curta, porque era tão inexplicável, falassem com violência, como poderiam falar dois seres humanos, plenamente capacitados, aos quais nada se devia ocultar, então a beleza surgiria. O espaço se preencheria, aqueles floreios vazios ganhariam forma. Se gritassem a uma altura suficientemente alta, a Sra. Ramsay voltaria. Sra. Ramsay, chamou em voz alta. Sra. Ramsay. As lágrimas lhe escorriam a face. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Amanda e hoje a gente vai falar sobre Ao Farol, da Virginia Woolf. Bora lá? A primeira vez que eu tentei ler Virginia Woolf foi em 2016 com Miss Dalloway. Eu digo tentei, mas eu até concluí a leitura, porém não dando a devida atenção que a obra merecia. Virginia Woolf não é o tipo de autora que você consegue ler assistindo televisão, mexendo no celular, tendo conversas paralelas ao seu redor, e eu, com a minha vontade de ser sempre muito produtiva e fugir do ócio, li Miss Dalloway, vendo televisão, mexendo no celular e conversando com as pessoas que estavam ao meu redor. Obviamente deu muito errado e eu achei que a autora não era para mim. Felizmente, alguns dias atrás eu resolvi dar uma nova chance à Virginia e li Ao Farol, dessa vez do jeito certo, bem atenta à obra, e eu amei. Ao Farol vai acompanhar a história da família Ramsay, que possui 8 filhos, alguns amigos e uma antiga casa de praia na ilha de Skye, na Escócia. Essa casa dá vista para um farol que vai envolver todos esses personagens. O livro acompanha uma dessas viagens a essa casa de praia em situações não muito propícias. O tempo tá feio, o vento tá forte e o caçulinha da família, o pequeno James, que quer ir ao farol no dia seguinte, não sabe se vai conseguir fazer esse passeio. Existem alguns personagens especialmente interessantes nessa história. O Sr. Ramsay, que é uma espécie de intelectual que possui até alguns seguidores, sendo que alguns deles estão nessa viagem. A Sra. Ramsay, que é uma típica matriarca que não concebe outra forma de felicidade diferente da sua, ou seja, família, filhos, casamento, sendo que ela não suporta mais o seu marido, prefere alguns filhos em detrimento de outros, sabe que a viagem não está tão legal assim. E a Lily, uma pintora que é amiga da família, possui cerca de 30 anos e ainda não se casou, para o desespero da Sra. Ramsay, que almeja juntá-la com um viúvo chamado William, que também está nessa viagem e possui cerca de 60 anos de idade. A Lily é inclusive uma personagem que me chamou muito a atenção. Ela possui uma idade parecida com a minha, ela ama muito o seu trabalho e não sabe se um dia vai ter uma vida parecida com a da Sra. Ramsay. Eu vou ler um trecho da personagem e eu acho que isso vai fazer sentido. Ó, diria Lily, mas havia seu pai, sua casa, até, se ousasse dizer, a sua pintura. Mas tudo isso parecia tão pequeno, tão pueril, em contraste com aquilo outro. Porém, enquanto a noite passava e luzes brancas atravessavam as cortinas, mesmo algum passarinho cantava de vez em quando no jardim, reunindo uma coragem desesperada, ela pleiteou sua isenção da lei universal. Insistiu nela. Gostava de estar sozinha. Gostava de ser ela mesma. Não era feito para aquilo. E assim teve de enfrentar uma mirada séria de olhos, com uma profundidade sem igual, e arrostar a simples certeza da Sra. Ramsay. Mas, na verdade, o maior personagem dessa história, o mais grandioso, o mais significativo, é a casa. Ela é velha, o papel de parede está desbotado, os móveis estão desgastados, porém ela está ali, de pé, imponente, e muito provavelmente continuará ali, mesmo depois que todos esses personagens tiverem morrido. Ao Farol traz pra gente um narrador em terceira pessoa que entra na mente de cada um desses personagens. Então, mais do que grandes eventos, grandes acontecimentos, grandes viradas na história, o livro vai se preocupar em mostrar pra gente o que esses indivíduos estão sentindo, o que eles estão pensando, o que eles acham sobre as suas existências, sobre aquele passeio, sobre a ida ao farol. Aliás,
Será que eles vão conseguir chegar ao farol? Vocês vão ter que ler para descobrir. E para fechar, eu queria trazer uma curiosidade que a Virginia Woolf, a autora, costumava fazer passeios em uma casa de praia na Cornualha com a sua família que dava vista para um farol. Então, muito desses eventos, muito da personagem Lily tem a ver com a sua própria experiência. A Virginia é uma personalidade extremamente complexa. Ela escreveu clássicos inquestionáveis, como Miss Dalloway, Ao Farol, Orlando. Ela possui uma mente, infelizmente, muito conturbada. Ela era uma pessoa muito deprimida e ela terminou a sua vida se afogando em um rio, onde ela cometeu suicídio. A sua obra possui muita melancolia, muita tristeza, muita reflexão. E eu acho que é legal a gente ler os livros dela sobre essa ótica, tendo tudo isso em mente. Apesar disso e por causa disso, eu mal posso esperar para conhecer os outros livros da Virginia. E eu acho que você deveria fazer o mesmo. Eu vou mais volto. Beijinhos. Até a próxima.